Olá, turma. Espero que todos estejam bem. E nossa aula de hoje será de ciências e faremos uma revisão dos capítulos 2 e 3, tá? Os dois capítulos tratam sobre biomas. Então, inicialmente, nós vamos relembrar o que é bioma. Então, biomas. Biomas são regiões geográficas que possuem um determinado clima, uma determinada fauna e flora, que são típicos dessa região. Então, por exemplo, nós falamos bastante em sala de aula que nós não encontramos nem elefantes, nem leões aqui na nossa Mata Atlântica, porque não pertence a esse bioma. Então, bioma é exatamente esse conjunto de fauna, flora, clima, que existe em uma determinada região, tá? O capítulo 2, ele vai falar sobre os biomas do mundo, e nós vamos iniciar pela floresta temperada. A floresta temperada encontra-se principalmente no hemisfério norte. Então, vamos relembrar aqui que é o hemisfério norte. Nós temos o planeta Terra, certo? Em um hemisfério. E toda a parte acima da linha do Equador, a gente chama de hemisfério norte. Então, pensem nas florestas típicas que nós encontramos em filmes do Canadá, Estados Unidos e algumas regiões da Europa. Então, elas têm umas características específicas. As árvores possuem folhas que variam sua coloração, então elas são mais avermelhadas e, dependendo da época do ano, ela chega até a ficar meio mais laranjada. Os animais típicos dessa região, desse tipo de bioma, são veados, ursos, esquilos e tem outros, mas são os mais comuns, esses que vocês estão vendo aí na imagem. Temos também a tundra, que ela é formada por uma vegetação de arbustos e plantas rasteiras. O solo, ele permanece congelado quase o ano todo, como vocês podem ver na imagem. E a principal fauna, ou seja, os animais que tem nesse tipo de bioma, são os ursos, lobos e raposas. Tá? Então, esses animais que tem neste bioma da tundra, dificilmente nós vamos encontrá-lo, por exemplo, na floresta temperada. Tá? O deserto. No deserto, falta água, então praticamente não chove, faz muito calor durante o dia, só que é frio durante a noite. Por faltar água, vocês podem olhar na imagem que a terra ela é muito arenosa, né? Então isso é uma característica do deserto. Tem pouca vegetação, as plantas são espinhosas, normalmente a gente encontra cactos, quando encontra, e a fauna é composta por camelos, serpentes, lagartos, roedores e insetos. Floresta tropical. A floresta tropical é mais da nossa vivência, porque o Brasil ele está numa zona tropical, então as florestas que nós temos aqui, elas são classificadas como tropicais. Ela comporta a maior biodiversidade do planeta. O que é a maior biodiversidade? É a maior composição de seres vivos e diversos, ou seja, são muitos seres vivos de diversas maneiras. Faz calor e chove bastante, exatamente por ser composta por muitas árvores, então tem mais umidade, por isso que chove. A vegetação são árvores muito altas, arbustos e plantas. A fauna é composta por uma série de aves, mamíferos, anfíbios, répteis, muitos insetos. Então é só vocês pensarem na nossa Mata Atlântica, na floresta da amazônica, que vocês vão ter uma ideia do que é uma floresta tropical. Campos e savanas. Quando a gente pensa em campos e savana, a gente remete logo na África, né? Que tem a savana na África. Predominam gramíneas, e plantas de pequeno porte, que são, como vocês estão vendo na imagem, árvores pequenas, com gramas mais baixas, tá? Os animais, por exemplo, da savana africana, compostas por leões, zebras, girafas, roedores, aves e répteis. Então, esses animais, eles são bem característicos dessa região. A taiga. A taiga é formada por pinheiros, os invernos são longos, então ela fica no hemisfério norte, né, na região mais fria, com longos períodos com neve. Os verões são curtos, mas não é calor, é fresquinho. Tá? A fauna é composta por aves, alces, ursos, lobos, linces, roedores e outros. Esses são os principais. No capítulo 3, nós vamos falar sobre biomas brasileiros. Então, nós temos aí um mapa do Brasil que mostra os tipos de biomas que nós temos no Brasil. Então, o maior deles que nós podemos ver é o bioma da Amazônia, que fica ali na região norte, pega um pedacinho da região centro-oeste embaixo. Nós temos o bioma do Cerrado, que é composto mais dentro da região centro-oeste e pega uma parte da região nordeste. O bioma da Caatinga, que é típico da região nordeste.
O bioma do Pantanal, que fica exatamente ali na região centro-oeste, já fazendo fronteira com os países ao lado. E o bioma da Mata Atlântica, que ele fica na nossa região sudeste, e ele sobe por todo o litoral. Esse, na verdade, foi o mais devastado. Desde a colonização, ele foi o que mais sofreu impactos. Então, nós vamos começar com a floresta amazônica. É a maior floresta tropical do mundo, por isso que ela é tão importante. Lá chove muito, por ter muitas áreas, por ser uma região com muita vegetação, tem a tendência a chover bastante. E tem períodos de cheia, né? E períodos de seca. Então, nos períodos de cheia, é chamado de cheia porque o rio Amazônia, ele sobe. Aí ele acaba alagando algumas partes. Por isso que a gente consegue separar a floresta em 3 partes, que é a mata de Igaipó, que é onde se desenvolvem as plantas aquáticas, como vocês podem ver na imagem. A área da várzea, que é uma região que fica inundada por um certo período, então, quando tem o período de cheia, ela alaga, e no período de seca, ela acaba ficando uma região um pouco mais seca. Então, é uma região muito úmida, tem muito lodo. E a última é a mata de terra firme, que são as regiões que não são alagadas. Então, como vocês podem ver aí na imagem, nós temos um tracejado, que seria o rio em sua vazão normal. E aí acima nós temos escrito cheia. Então, vocês percebem que quando tem a época de chuva, o rio ele sobe tudo isso. Então, onde estaria a mata de Igapó, ela acaba ficando bem alagada, a mata de várzea, ela acaba enchendo, mas quando não está cheio, ela é seca, e a mata de terra firme fica sempre seca. Caatinga, característica da região nordeste, chove pouco, por isso que a vegetação ela é rala, os arbustos são pequenos, de pequenos portes, a maioria são retorcidos e as suas raízes são profundas para conseguir buscar água no subsolo. Cerrado, característica da região centro-oeste, como nós vimos no mapa, os invernos são secos e o verão ele é chuvoso. A vegetação tem uma aparência seca, com troncos retorcidos e as folhas grossas, misturando na vegetação rasteira e aos campos limpos. Então a imagem deixa claro isso. Mata Atlântica é a segunda maior floresta úmida do Brasil, que a primeira é a floresta amazônica. Ela apresenta uma vegetação diversificada, com árvores de diferentes tamanhos. Então, nós temos árvores altas e baixas dentro da Mata Atlântica. A Mata Atlântica também ela tem algumas subdivisões. Então, nós temos nela a Mata de Araucária, que ela ocupa boa parte da região sul, com os pinheiros como vegetação principal. Então, a gente pensa naqueles pinheirinhos de Natal, aquele formato, aquele tipo é um tipo de árvore de araucária, por isso que a gente classifica como as matas de araucária. Ela ocupa a região sul, que é uma região mais fria do Brasil, tá? E os manguezais, que são característica da região do litoral, e porque ali tem a mistura da água doce com a água salgada, e por ter uma grande quantidade de sal, as raízes precisam procurar oxigênio, então as raízes ficam acima da água. E ali é um lugar onde o solo é bem barrento, tá? Então isso é uma característica da região litorânea do Brasil. Pantanal é uma das áreas mais quentes e úmidas da América do Sul. Por ser uma planície, para quem não lembra, é uma região plana, retinha, provocando inundações onde as águas demoram a escoar. Então, por ser plano, se a gente coloca a água numa região plana, ela fica ali por um tempo até ela conseguir evaporar. Se fosse uma região de planalto, onde nós teríamos um declínio, colocando água, a água escorre. Então, por ser uma planície, quando tem épocas de chuva, ali inunda, fica tudo alagado, e demora muito para poder escoar essa água e voltar ao seu nível normal. Então, uma região que tem períodos de alagamento, ou seja, de inundações, que é normal, é típico desse tipo de bioma, isso tem que acontecer nesse bioma, e tem épocas onde tem a seca, que aí os rios ficam na sua altura normal. Parte da vegetação é constituída por plantas aquáticas. Pampa, região mais fria do Brasil, vegetação formada por gramíneas e arbustos. Gramíneas são gramas, tá? Para quem não lembra disso. Então, a região do Pampas ela é formada por campos, como vocês estão vendo na imagem. Então, assim,
eu finalizo a revisão dos 2 capítulos, do capítulo 2 e do capítulo 3. Na próxima aula eu vou dar continuidade, iniciando o capítulo 4, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo para todo mundo.